livro em áudio com elaboração de Cristiane Batista. Inscreva, deixe seu like, grata. Os automatismos. Jung. O semissonambulismo se caracteriza pela continuidade da consciência com aquela do estado de vigília e pelo surgimento de vários automatismos que indicam a atividade de uma subconsciência independente da consciência do si mesmo. São os seguintes os fenômenos automáticos do nosso caso. 1. O movimento automático da mesa. 2. A escrita automática. 3. As alucinações. 1. O movimento automático da mesa. Antes de a paciente ser por mim observada, já estava sob a sugestão do movimento da mesa que aprenderá a conhecer como jogo de salão. Com seu ingresso naquele círculo, logo começaram a chegar comunicações de pessoas de sua família e ela foi imediatamente qualificada de médium. Só pude constatar que, tão logo ela colocava as mãos sobre a mesa, começavam os movimentos típicos. O conteúdo das comunicações não tem maior interesse aqui. Mas o caráter automático do ato em si merece algumas considerações, pois deve-se levantar sem mais a hipótese de que se tratava de puxões ou empurrões intencionais e arbitrários da paciente. Sabemos pelas pesquisas de Sevreux, Gley, Lehman e outros que os fenômenos motores do inconsciente são frequentes não apenas em histéricos ou em outras pessoas com disposição patológica, mas que podem ser provocados com relativa facilidade também em pessoas sadias que nunca apresentaram automatismos espontâneos. Pessoalmente fiz várias experiências neste sentido e posso confirmar esta observação. Na grande maioria das pessoas é apenas uma questão de paciência, necessitando-se eventualmente de uma hora de espera silenciosa. Quando não se imiscui uma contrassugestão que venha perturbar, pode-se conseguir na maioria das pessoas experimentais os automatismos motores em grau maior ou menor. Numa porcentagem relativamente baixa, os fenômenos se apresentam espontaneamente, mas sempre sob influência da sugestão verbal ou de uma autossugestão de tempos passados. Em nosso caso, o sujeito estava fortemente afetado pela sugestão. Em geral, a disposição do paciente está sujeita às mesmas leis que se aplicam à hipótese normal. Mas é preciso levar sempre em consideração algumas circunstâncias especiais, recomendadas pela especificidade do caso. Não se trata de uma hipnose total e, sim, parcial, limitada à região motora do braço e semelhante à anestesia cerebral produzida por passes magnéticos para uma parte dolorida do corpo. Através da sugestão verbal ou de alguma autossugestão já presente, atingimos a respectiva parte do corpo e usamos o estímulo táctil, que sabemos atuar sugestivamente, para conseguir a hipnose parcial desejada. De acordo com este procedimento, pessoas refratárias podem facilmente ser levadas a exibir automatismos. A pessoa experimental dá um leve empurrão na mesa ou, melhor, uma série bem suave de empurrões rítmicos. Em breve a pessoa começa a notar que as oscilações se tornam mais fortes, que elas continuam, mesmo que os movimentos intencionais tenham cessado. A experiência deu certo, a pessoa assimilou, sem notar, a sugestão. Com este procedimento se consegue muitas vezes mais resultados do que pela sugestão verbal. Em pessoas muito receptivas e em todos aqueles casos em que o movimento parece surgir espontaneamente, os tremores intencionais,
naturalmente não perceptíveis ao sujeito, assumem o papel do agente provocador. Desse modo, pessoas que por si sós jamais conseguiriam ter movimentos automáticos de maior calibre podem às vezes assumir o controle inconsciente dos movimentos da mesa, pressuposto que seus tremores sejam fortes o bastante para o médium entender seu significado. O médium assume então as leves oscilações e as reproduz em grau bem mais forte, raramente, porém, no exato e preciso momento, em geral alguns segundos mais tarde, revelando dessa forma o pensamento consciente ou inconsciente do agente. Em meio a este mecanismo tão simples podem ocorrer às vezes casos de leitura de pensamento, surpreendentes à primeira vista. Para ilustrar esta afirmação serve uma experiência bem simples que funciona muitas vezes também com pessoas não treinadas. A pessoa pensa, por exemplo, o número 5 e aguarda, com as mãos sobre a mesa, até sentir que a mesa faz a primeira inclinação para anunciar o número pensado. Neste momento, retira as mãos da mesa. O número 5 é anunciado com precisão. Nesta experiência é aconselhável colocar a mesa sobre um tapete bem grosso e macio. Prestando bastante atenção, a pessoa experimental vai perceber ocasionalmente um movimento da mesa que pode ser assim representado. Figura 3. A. Tremores intencionais leves que não podem ser percebidos pelo sujeito. B. Várias oscilações mínimas, mas perceptíveis, da mesa que indicam a reação da pessoa aos tremores intencionais. C. Os grandes movimentos que fornecem objetivamente o número 5 que foi pensado. A linha vertical indica o momento em que foram retiradas as mãos. Esta experiência tem bom êxito com pessoas de boas reações, mas ainda sem prática. Basta pequena prática para o fenômeno normalmente desaparecer, pois com a prática o número pode ser lido e reproduzido diretamente a partir de movimentos intencionados. Com um médium receptivo, os tremores intencionados do agente atuam exatamente como os pulsões intencionais da experiência acima mencionada, são recebidos, torneios mais fortes e reproduzidos, ainda que baixinho, quase timidamente. Mas, mesmo assim, são perceptíveis e, por isso, atuam sugestivamente como leves estímulos tácteis e produzem, com o aumento da hipnose parcial, os grandes movimentos automáticos. Esta experiência ilustra da melhor forma o aumento gradual da autossugestão. Ao longo do caminho dessa autossugestão desenvolvem-se todos os fenômenos automáticos do tipo motor. Após a exposição supra, não há necessidade de explicar como o conteúdo intelectual se introduz aos poucos no puramente motor. Não se exige sugestão especial para produzir fenômenos intelectuais, pois, pelo menos do ponto de vista do experimentador, trata-se de antemão de representações verbais. Depois das primeiras manifestações aleatórias das pessoas sem prática, são reproduzidos os produtos verbais do próprio sujeito ou as intenções do experimentador. A penetração do conteúdo intelectual pode ser entendida objetivamente como a seguir. Em razão do aumento gradual da autossugestão, as áreas motoras do braço ficam isoladas relativamente à consciência, ou seja, a percepção dos leves impulsos motores fica encoberta para a consciência. O conhecimento da possibilidade de um conteúdo intelectual, adquirido por via da consciência,
produz uma excitação colateral no campo da fala como o meio mais próximo da formulação intelectual. A intenção de formular afeta necessariamente o componente motor, sobretudo da representação verbal, o que explica o transbordar inconsciente de impulsos da fala para a região motora e, vice-versa, a penetração gradual da hipnose parcial no campo da fala. Em inúmeras experiências com principiantes, observei, geralmente no início de fenômenos intelectuais, um número relativamente grande de palavras desconexas e, mesmo, de meras letras sem sentido. Mais tarde foram produzidos os mais diversos tipos de absurdos, por exemplo, palavras ou frases de trás para frente ou, ainda, com as letras posicionadas de forma a serem lidas com o espelho. O surgimento de uma letra ou palavra significava nova sugestão, espontaneamente se juntava a algum tipo de associação que então se realizava. Curiosamente, estas associações, na maioria das vezes, não eram as conscientes, mas as totalmente inesperadas. Isto parece indicar que boa parte do campo da fala já está hipnoticamente isolada. O reconhecimento desse automatismo forma outra vez uma proveitosa sugestão, pois neste momento surge infalivelmente um sentimento de estranheza, se é que já não estava presente no automatismo puramente motor. A pergunta: quem fez isto? Quem falou isto? Atua como sugestão para sintetizar a personalidade inconsciente que, por sua vez, não demora a aparecer. Se algum nome se apresentar, geralmente alguém carregado de emoção, está pronta a divisão automática da personalidade. Os relatos da literatura que se seguem mostram quão fortuita e precária é esta síntese em seu início. Myers relata uma observação interessante de um Sr. A, membro da SPR. O Sr. A fazia tentativas de escrita automática consigo mesmo. Terceiro dia. O que é o homem? Tefiaslis blilais. Isto é um anagrama. Sim. Quantas palavras contém? 5. Como soa a primeira palavra? Si. Como soa a segunda? É. Si. Posso interpretá-la? Tente. O Sr. A descobriu o seguinte: Life is less able, a vida é menos capaz. Ficou surpreso com esta formulação intelectual e achou que isto era prova da existência de uma inteligência independente da sua. Por isso continuou a perguntar: quem é você? Clélia. Você é mulher? Sim. Já viveu alguma vez na Terra? Não? Mas, vai viver? Sim. Quando? Daqui a 6 anos. Por que está conversando comigo? I.F. Clélia El. O Sr. A interpretou a resposta como sendo: e Clélia fila, eu, Clélia, sinto. Quarto dia. Sou eu que faço a pergunta. Sim. Clélia está presente. Não? Então, quem está aí? Ninguém. Por acaso, Clélia existe? Não? Então, com quem estava eu falando ontem? Com ninguém. Janete manteve a seguinte conversa com a subconsciência de Lucy que, naquele momento, estava falando com um outro observador. Janete perguntou: Você está me ouvindo? Lucy responde com escrita automática:
não? Mas, para poder responder, você tem que ouvir. Sim, é claro. Então, como é que você faz? Não sei. Mas, alguém deve estar me ouvindo, não é? Sim? Quem é? Alguém que não é Lucy. Ah? Sim, uma outra pessoa. Gostaria que lhe dessemos um nome. Não? Vamos sim, será melhor. Está bem, Adriana. Então, Adriana, você está me ouvindo? Sim? A partir dessas citações pode-se ver como a personalidade subconsciente se constrói, deve sua existência simplesmente a perguntas sugestivas que vêm ao encontro de uma certa disposição do médium. Esta disposição pode ser explicada pela desagregação de complexos psíquicos e o sentimento de estranheza causado por esses automatismos atua como suporte assim que a atenção consciente se volta para o ato sintomático. Binet observa o seguinte sobre a experiência de Janete: é preciso notar que, se a personalidade de Adriana pôde ser criada, foi porque encontrou uma possibilidade psicológica, em outras palavras, havia no caso fenômenos desagregados que viviam separados da consciência normal do sujeito. A individualização da subconsciência significa sempre um grande avanço e tem enorme influência sugestiva sobre a formação ulterior dos automatismos. É desse modo que podemos considerar, em nosso caso, o surgimento das personalidades inconscientes. A objeção de que o movimento automático da mesa é simulação pode ser abandonada quando se considera o fenômeno da leitura do pensamento a partir dos tremores intencionados dos quais a paciente deu amplas provas. Uma leitura rápida e consciente do pensamento exige no mínimo uma prática extraordinária que evidentemente faltava à paciente. Através dos tremores intencionados podia-se levar a efeito uma conversa inteira como aconteceu em nosso caso. Do mesmo modo pode-se demonstrar objetivamente a sugestionabilidade da subconsciência se, por exemplo, o agente se concentra no pensamento, a mão do médium já não poderá mover a mesa ou o copo e imediatamente, contra todas as expectativas e para espanto do sujeito, a mesa fica imóvel. Naturalmente é possível realizar outros tipos de sugestão, mas só aqueles que não ultrapassam com sua inervação o campo da hipnose parcial, ficando assim provada também a parcialidade da hipnose. Por isso não funcionam sugestões sobre as pernas ou sobre o outro braço. Movimentar a mesa não era um automatismo exclusivamente vinculado ao semissonambulismo da paciente, ao contrário, ocorria em sua forma mais perfeita no estado de vigília e só depois a paciente entrava no semissonambulismo cujo início era normalmente anunciado por alucinações como, por exemplo, na primeira sessão. 2. A escrita automática. Outro fenômeno automático, que corresponde a uma hipnose parcial mais elevada, é a escrita automática. Segundo a minha experiência, é bem mais rara e mais difícil de produzir do que o movimento da mesa. Como no movimento da mesa, trata-se outra vez de uma sugestão primária dirigida à consciência quando a sensibilidade está retida e ao inconsciente quando está extinta. Contudo, a sugestão não é tão simples, uma vez que já contém em si o elemento intelectual. Escrever significa escrever algo.
Esta propriedade especial da sugestão que vai além da esfera motora confunde muitas vezes o sujeito e faz surgir contra-sugestões que impedem o aparecimento dos automatismos. Entretanto, observei em alguns casos que a sugestão se realizava apesar de sua relativa audácia. Ela é dirigida à consciência acordada de uma pessoa chamada sadia, mas de uma forma peculiar, colocando sob hipnose somente a parte puramente motora do respectivo sistema central, enquanto a hipnose mais profunda só era alcançada pela sugestão a partir do fenômeno motor, como no processo, acima explicado, do movimento da mesa. A pessoa recebe um lápis na mão. Para desviar sua atenção do ato de escrever, é propositalmente enredada numa conversa. Em seguida, a mão começa a movimentar-se, fazendo inicialmente muitos riscos, linhas em zigue-zague ou simplesmente uma linha. Às vezes acontece também que o lápis não atinge o papel e escreve no ar. Estes movimentos devem ser considerados simples fenômenos motores que correspondem à expressão do elemento motor na ideia de escrever. Este fenômeno é bastante raro, na maioria das vezes são escritas apenas letras para cuja composição em palavras e frases vale o mesmo que para o movimento da mesa. Vez por outra depara-se também com autêntica escrita para se ler com espelho. Na maioria dos casos e talvez em todas as experiências com iniciantes que não estejam sob sugestão bem especial, a escrita automática produzida é a do próprio sujeito. Só depois pode eventualmente mudar seu caráter em grande estilo 43, mas isto deve ser considerado sempre como sintoma da síntese de uma personalidade subconsciente. Como já dissemos, a escrita automática da paciente nunca chegou à grande perfeição. Estas experiências eram feitas no escuro e, na maioria das vezes, ela passava, durante as experiências, para o estado semissonambúlico ou para o êxtase. Portanto, o resultado da escrita automática era o mesmo do movimento preliminar da mesa. Figura 4. 3. As alucinações. O modo de transição para o sonambulismo na segunda sessão é de importância psicológica. Como vimos, os fenômenos automáticos estavam em pleno andamento quando desceu a noite. O interessante fato da sessão anterior fora a brusca interrupção de uma comunicação do avô que deu ocasião a diversas discussões entre os membros participantes do círculo. Parece que esses dois momentos, a escuridão e o interessante fato causaram o rápido aprofundamento da hipnose que, por sua vez, propiciou o desenvolvimento das alucinações. O mecanismo psicológico desse processo parece ter sido o seguinte: é conhecida a influência da escuridão sobre a sugestionabilidade, principalmente sobre a dos órgãos sensoriais. Binet afirma que ela exerce especial influência sobre os histéricos, produzindo sonolência imediata. Conforme se pode deduzir das explanações anteriores, a paciente se encontrava em estado de hipnose parcial e se constituiu uma personalidade subconsciente que estava mais intimamente vinculada com o campo da fala. A manifestação automática dessa personalidade foi interrompida de forma inesperada por uma nova pessoa de cuja existência ninguém desconfiava. Donde teria vindo esta divisão? Obviamente, a paciente ficará ocupada com a viva expectativa desta primeira sessão.
Qualquer recordação que tivesse de mim e de minha família certamente se agrupou em torno desse sentimento de expectativa e de repente se manifestou quando a expressão automática estava no auge. O fato de ser exatamente a pessoa de meu avô e não qualquer outra, por exemplo, a pessoa de meu falecido pai que, conforme era do conhecimento da paciente, fora mais ligado a mim do que meu avô a quem não havia conhecido, indica talvez o lugar onde procurar a origem dessa nova pessoa. Tratava-se provavelmente de uma dissociação da personalidade já existente que se apoderara, para sua manifestação, do material mais próximo, ou seja, das associações referentes à minha pessoa. Se isto representa um paralelo aos resultados da pesquisa de Freud sobre os sonhos, fica em aberto, pois não temos condições de julgar até onde a emoção mencionada pode ser considerada reprimida. A partir da brusca intervenção da nova personalidade podemos concluir para uma grande vivacidade das respectivas representações e para uma expectativa igualmente intensa que certa timidez e acanhamento próprios de mocinha tentaram dominar. De qualquer forma, este fato nos lembra bem a maneira como o sonho apresenta de repente à consciência, num simbolismo mais ou menos transparente, aquilo que nunca admitimos para nós mesmos de modo claro e aberto. Não sabemos quando esta dissociação da nova personalidade ocorreu, se ela se preparou aos poucos no inconsciente ou se apareceu apenas naquela primeira sessão. Seja como for, este fato significa um grande avanço na extensão do campo inconsciente tornado acessível pela hipnose. Ao mesmo tempo, este fato, em vista da impressão que causou sobre a consciência acordada da paciente, deve ser considerado como sugestão poderosa, pois a percepção da intervenção inesperada de um novo poder tinha que aumentar consideravelmente o sentimento de estranheza do automatismo e sugerir a ideia de que aqui se anunciara realmente um espírito autônomo. Disso se seguiu a associação compreensível de que eventualmente se pudesse ver este espírito. A situação criada na segunda sessão deve ser explicada pela coincidência da sugestionabilidade causada pela escuridão com esta sugestão energizante. A hipnose e, com ela, as séries separadas de ideias irrompem na esfera visual, a expressão do inconsciente, até agora simplesmente motora, é objetivada, de acordo com a energia específica do novo sistema, na forma de imagens visuais com caráter de alucinações. E não só como simples epifenômeno do automatismo verbal, mas diretamente como função substitutiva, a explicação da situação inesperada ocorrida na primeira sessão, inexplicável naquele momento, já não se apresenta em palavras, mas como visão alegórica esclarecedora. A frase "eles não se odeiam, mas são amigos" é expressa por uma imagem. Encontramos frequentes vezes tais coisas nos sonâmbulos. O pensamento dos sonâmbulos se processa através de imagens plásticas que invadem constantemente, ora este, ora aquele campo sensório e se objetivam como alucinações. O processo do raciocínio afunda no subconsciente e só os últimos termos dele chegam à consciência como ideias bem vivas e de coloração sensória ou diretamente como alucinações. No nosso caso ocorre o mesmo que com a paciente cuja mão anestesiada Binet picou 9 vezes, exigindo ao mesmo tempo que ela pensasse concentradamente no número 9, ou no caso narrado por Flournoy que ao perguntar a Ellen Smith, em sua casa de comércio, sobre determinado modelo,
ela viu diante de si, com 20 centímetros de altura, o número de dias, 18, que este modelo estava emprestado. Coloca-se a questão, por que o automatismo irrompeu na esfera visual e não na esfera acústica? Em favor dessa escolha falam diversas razões. A paciente é acusticamente mal prendada, não tem, por exemplo, nenhum dote musical. B. Não havia o silêncio correspondente à escuridão que poderia ter causado o surgimento de acusmas, pois falava-se o tempo todo em voz alta. C. A convicção da existência bem próxima de espíritos, fortalecida pelo sentimento da estranheza do automatismo, podia muito bem ter levado à ideia de que seria possível ver um espírito, causando assim uma leve excitação da esfera visual. D. Os fenômenos intópticos na escuridão favoreceram o aparecimento de alucinações. As razões dadas nos itens C e D, os fenômenos intópticos na escuridão e a possível excitação da esfera visual são de fundamental importância no surgimento das alucinações. Os fenômenos intópticos desempenham neste caso o mesmo papel na produção autossugestiva do automatismo que os leves estímulos tácteis na hipnose dos centros motores. Como dissemos, a paciente viu faíscas antes do primeiro estado crepuscular alucinatório da primeira sessão. Obviamente a atenção já estava aguçada naquele momento e dirigida para as percepções visuais de modo que os fenômenos de luz própria da retina, muito fracos normalmente, fossem vistos sob tal intensidade. O papel que as percepções intópticas de luz desempenham no surgimento das alucinações merece atenção mais acurada. Schulli diz: o torvelinho de luz e cores que excita e ativa no escuro o campo de visão noturno fornece o material para as fantásticas figuras etéreas antes de alguém pegar no sono. Como se sabe, nunca vemos o escuro absoluto, algumas parcelas do campo visual escuro estão sempre iluminadas, ainda que fracamente, as manchas de luz aparecem ora cá, ora lá, combinando-se nas mais diversas formas, e basta uma fantasia moderadamente ativa para criar, como no caso das nuvens no céu, certas figuras facilmente reconhecidas. O poder do discernimento que desaparece com o adormecer deixa campo livre à fantasia de modo que esta pode chegar a uma criação de formas bem vivas. Ao invés das manchas de luz, nevoeiro e cores mutantes no campo visual escuro, começam a aparecer os contornos de determinados objetos. É dessa forma que nasce a alucinação hipnagógica. Naturalmente, a parte principal cabe à fantasia, razão por que estão sujeitas a alucinações hipnagógicas sobretudo as pessoas com maior capacidade de fantasia. As alucinações hipnopômpicas, Myers, devem ser naturalmente igualadas às hipnagógicas. É provável que as imagens hipnagógicas sejam idênticas às imagens oníricas do sono normal, ou seja, elas formam a base visual delas. Maury provou por auto-observação que as mesmas imagens que pairavam hipnagogicamente ao redor dele eram também objeto de seus sonhos posteriores. G. Tremblay-Led provou a mesma coisa de forma mais convincente ainda. Conseguiu, por meio de treino, acordar de 2 a 5 minutos após ter pego no sono. Percebeu toda vez que as luminosas figuras da retina apresentavam por assim dizer os contornos das imagens há pouco sonhadas. Supunha inclusive que praticamente todo sonho visual deriva o elemento formal dos fenômenos de luz própria da retina. No nosso caso,
a situação favorece o desenvolvimento de uma nova interpretação fantástica. Influência considerável deve ser atribuída também à expectativa exacerbada que fez com que a luz fraca da retina aparecesse com intensidade aumentada. A configuração ulterior dos fenômenos da retina se realiza de acordo com as ideias predominantes. Esta maneira de surgir das alucinações foi observada em outros visionários. Joana de Arc viu primeiramente uma nuvem luminosa e só depois viu saírem dela São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Swedenborg viu, certa vez, durante 1 hora, nada mais do que bolas luminosas e chamas ardentes. E concomitantemente sentiu uma violenta transformação no cérebro que lhe pareceu uma espécie de liberação de luz. Mas depois de 1 hora viu de repente figuras reais que considerou como sendo anjos e espíritos. A visão solar de Benvenuto Cellini, em Sant'Angelo provavelmente pertence a esta categoria. Um estudante que muitas vezes tinha aparições disse: quando estas aparições acontecem, vejo a princípio massas isoladas de luz e percebo ao mesmo tempo um ruído soturno em meus ouvidos. Mas, pouco a pouco, esses contornos se transformam em figuras reais. A maneira clássica do surgimento das alucinações encontramos em Ellen Smith, de Flournoy. Citou verbalmente as passagens pertinentes de seu relatório. 18 de março. Tentativa de experiência no escuro. A senhorita Smith vê um balão ora luminoso, ora se obscurecendo. 25 de março, a senhorita Smith começa a distinguir clarões veigos, longas fitas brancas se agitando do soalho até o teto e, finalmente, uma estrela magnífica que, na escuridão, apareceu somente a ela durante a sessão toda. 1º de abril, a senhorita Smith está muito agitada, tem calafrios e está parcialmente gelada. Está muito inquieta e vê de repente, balançando-se sobre a mesa, uma figura horrorosa fazendo caretas e com longos cabelos vermelhos. Vê então, um magnífico buquê de rosas de diversas tonalidades, de repente vê sair por baixo do buquê uma serpente pequena que, rastejando suavemente, vem cheirar as flores, contemplá-las, etc. A respeito da origem de suas visões de Marte, diz Ellen Smith, o clarão vermelho continuou ao redor de mim e eu estive cercada de flores extraordinárias. Desde sempre as alucinações complexas dos visionários tiveram um lugar especial na crítica científica. Assim, por exemplo, Jamacário separa as alucinações ditas intuitivas das demais e diz que aquelas se manifestam em indivíduos de espírito vivaz, compreensão profunda e de excitabilidade nervosa bem elevada. De modo semelhante, mas com maior entusiasmo ainda, manifesta-se Hecker. Supõe ele que o fator condicionante delas seja o grande desenvolvimento congênito do órgão da psique que, através de atividade original, chama a vida própria da fantasia para um jogo ágil e livre. Estas alucinações são precursores ou também sinais de uma poderosa força de espírito. A visão é, por assim dizer, uma excitação maior que se adapta harmonicamente à mais perfeita saúde da mente e do corpo. As alucinações complexas não pertencem ao estado de vigília, mas ocorrem normalmente num estado parcial de vigília. O visionário mergulha de tal forma em sua visão até chegar à completa absorção. Durante as visões de H.S., também Flournoy pôde constatar sempre um certo grau de obnubilação.
No nosso caso, a visão se complica com um estado de sono cujas peculiaridades discutiremos mais a seguir.